Então, bom dia. Edição da Cor do Dinheiro do dia 15 de abril do ano da graça de 2021. Hoje, como percebeu, regressei à edição indoors, até por causa do tempo que está lá fora. E em relação à Cor do Dinheiro, ao canal A Cor do Dinheiro, deixe-me só chamar a atenção aqui para duas coisas. Em primeiro lugar, dizer-lhe que hoje vai haver uma edição especial do Mel Talks e vai ser assim nas próximas semanas. Vamos ter o Dr. Paulo Sand em conversa comigo e com o Jorge Marrão a partir das 18 horas. O segundo ponto, lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, aquilo que você fizer de compras no site, no checkout, escreve lá no cupão Camilo e tem um desconto de 10%. E ainda tem as promoções semanais, que esta semana é de lentes para acoplar ao telemóvel. Eu daqui a pouco já coloco isso aqui como informação. Bom, feitas estas devidas notas, vamos à edição de hoje. A edição de hoje que vai ter algum foco naquilo que foi a entrevista de José Sócrates à TVI ontem. Mas antes disso, vamos ao período de ordem do dia para ver aqui alguns assuntos que carecem de análise. A primeira é que ontem foi lançada a célebre linha circular do metro de Lisboa. Bom, se você se recorda, quando este assunto esteve na berra, aqui há uns meses, uma das coisas que eu disse é que achava que isto era um erro. E mantenho. Lisboa não precisa de uma linha circular, pelo menos como opção prioritária, até pelos riscos que isto tem. As linhas circulares têm um problema. É quando alguém salta para a linha, quando há um acidente, quando há uma paragem qualquer, e tem havido muitas nos últimos meses, o circuito fica bloqueado. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, quase a par deste, há a questão da prioridade dos investimentos. Nós não somos um país rico, ao contrário do que muita gente faz passar, ou então dá a entender, pela forma como os governos gastam dinheiro do contribuinte. E o mesmo é dizer, eu já sei que aqui vem logo dizer assim, você está a exagerar porque isto tem fundos da União Europeia. Seja, há sempre uma parte pesada e importante de fundos do contribuinte português. E a questão fundamental para mim é que Lisboa está muito mal servida das áreas metropolitanas. Durante muito tempo, Lisboa e outras capitais grandes, como o Porto, por exemplo, até Coimbra e a própria Braga, foram geridas quase como ilhas. Ora, isto não pode ser. Se você for ver, Lisboa e os concelhos adjacentes são uma continuidade geográfica e quase continuidade de negócios. Ora, a circulação de pessoas entre estes concelhos tem de ser garantida por uma rede de transportes única. Não pode ser que cada um tenha a sua rede, não sei das quantas, esta autarquia, margem sul do Tejo, margem norte do Tejo e o raio que os parte. Isto não funciona. Isto tem de ser gerido de forma centralizada. Bom, o mesmo é dizer que nós já devíamos ter linhas de metro do centro da capital para Louras. Bom, eu sei que vai dizer Odivelas, está bem, Odivelas não esgota o problema, já existe. Vai haver um metro de superfície. Não, não, isto devia ter sido incluído já entre Lisboa e Louros. Mais, entre Lisboa e Algés, quiçá mesmo entre Lisboa e Oeiras. Portanto, tudo isto devia estar acautelado. Ora, estar a gastar dinheiro, e é muito dinheiro, numa linha circular de metro de Lisboa, com anúncios de pompa e circunstância, como fez ontem o Primeiro-Ministro, isto é uma estupidez. E nós, a seu devido tempo, vamos perceber isso. Bom, já agora uma piada para o seu Primeiro-Ministro. Porque ontem dizia assim, tal, quando o governo da Troika, quando chegou, suspendeu esta linha. Bom, óbvio, o António Costa está, como bom político que é, está a tentar fazer esquecer que quando o governo da Troika chegou ao poder, havia dinheiro para pagar salários e pensões para pouco mais de um mês. Não sei se o António Costa sabe isso, nunca dirigiu empresas, pois não? É esta nulidade de políticos que nós temos, está a perceber? Primeiro, eu sei que isto é jogatana política, mas convinha que, ao fim de 7 anos, alguém deixasse de tirar responsabilidades para governos anteriores. Isto só mostra uma incapacidade brutal de fazer coisas por parte deste Primeiro-Ministro. Em segundo lugar, diz o Primeiro-Ministro, mesmo com pandemia, o Governo avança nesta obra. Pois é que desta vez não faltou o dinheiro. Não faltou o dinheiro. E não faltou o dinheiro porquê? Porque a União Europeia mudou de estratégia. Eu sei que dá jeito a tirar a areia para os olhos portugueses, mas convém não esquecer estes pormenores. Segundo ponto, o reajustamento do Plano de Recuperação e Resiliência.
O Governo deu a entender que vai incluir, está à espera para incluir as propostas feitas em consulta pública para incluir no PRR. Estamos para ver o que é que vai incluir. Eu suspeito que não é muita coisa, mas o ponto não é este. É que isto não foi uma decisão magnânime do Governo. Isto foi Bruxelas que, entre portas, aconselhou o Governo a fazer alterações ao Plano de Recuperação e Resiliência em função daquilo que fosse a consulta pública. Percebe? É por isso que isto ainda não foi, é por isso que isto ainda não foi entregue em Bruxelas. E já agora, quando lhe fizerem com a história, vierem com a história, nós ouvimos a opinião pública e, entretanto, aliás, a consulta pública e fizemos alterações, fizeram alterações porque Bruxelas obrigou a que assim seja. Ponto seguinte. Ontem o Diário Notícias publicou uma entrevista com o Alexandre Fonseca, CEO da Altice, e um dos pontos que ele falava da entrevista e que eu referenciei aqui foi a falta de apetite da Altice de continuar a assegurar o Ciresp. Eu prometi analisar o assunto. Agora que já pensei nele, depois de ter visto o que se escreveu, o que tenho para dizer é apenas isto. Acho muito bem. E se você vir hoje o que a imprensa diz, nomeadamente, salvo erro, até o próprio Diário Notícias, obviamente isto é um meio de pressão muito grande. Porque, entretanto, eu por acaso não tenho isto aqui virado do avesso para você ver melhor, mas como você vê aqui no Diário Notícias, diz assim: fogos, autarcas e bombeiros. O Ciresp não é só para fogos, mas serve essencialmente para os fogos. Autarcas e bombeiros exigem ação ao governo no Ciresp. Câmaras falam em atraso gravíssimo e exigem negociação urgente para reativar equipamento fundamental no socorro, por exemplo, nos incêndios, que foi aquilo que eu lhe disse agora. Tudo isto porque ontem o Alexandre Fonseca disse que a partir de 30 de junho, que é quando termina o contrato, a Altice não tem interesse em segurar aquilo. Bom, porquê é que eu digo bem feito? Porque repara uma coisa. O governo teve anos, meses, para corrigir o problema do Ciresp. Nomeadamente a questão dos investimentos, do custo e por aí adiante. E não fez. Não fez porquê? Porque não dá votos, percebe? Depois daquela pouca vergonha, aquela coisa inacreditável, ultrajante que foi a situação dos incêndios em 2017 e o número de pessoas que morreram, como você sabe, o sistema continua coxo. Aliás, nos anos seguintes, por acaso, felizmente não houve tragédias daquelas, mas os bombeiros e a própria polícia comunicaram que o sistema, como está, não pode funcionar bem. Ora, eu compreendo muito bem o Alexandre Fonseca quando ele vem dizer aquilo. E, portanto, é muito importante que haja gente com esta capacidade, com esta coragem, como se diz em linguagem popular, com eles no sítio, para vir dizer aquilo. E sabe porquê? Porque nós temos um defeito gravíssimo em Portugal, do ponto de vista empresarial e associativo e do próprio poder das empresas, é que se acorronam, percebe, perante os governos. E, portanto, ao ver o Alexandre Fonseca dizer aquilo de forma tão aberta, tão destemida, tão temerária, eu só posso bater palmas. E você vai ver que esta pressão que os bombeiros e os munícipes estão a fazer, aliás, as autarquias estão a fazer, vai produzir efeitos. Porque eles sabem perfeitamente que o país não pode viver sem um sistema de emergência, de comunicações de emergência, como deve ser. E não uma porcaria como que existe neste momento e que depois coloca em xeque não só o operador, como é o caso da Altice, e como são os próprios territórios e as pessoas abrangidas por aquilo e afetadas por aquilo. Aliás, a propósito do bem feita, e bater palmas à decisão ou à opinião que o Alexandre Fonseca emitiu, é muito simples. Eu não sei se você se recorda da forma vergonhosa, percebe? Que é para não dizer mesmo porca, como o Sr. Primeiro-Ministro se atirou à Altice na altura, tentando empurrar as responsabilidades para cima da Altice. Isto é típico de António Costa, percebe? É típico da classe política em geral. Mas António Costa é das coisas mais comuns e mais vergonhosas que ele faz. Portanto, eu só posso fazer isto àquilo que o Alexandre Fonseca comunicou. E você vai ver como as coisas vão mudar. Este governo só funciona quando é a pressão. Bom, então vamos lá à entrevista de José Sócrates à TV. Há muita coisa para dizer. Eu separei aqui estes pontos, já vou colocar aí daqui a bocadinho, porque me parece mais fácil percorrê-los um a um. O primeiro ponto é o porquê da entrevista. Eu, quando na sexta-feira ouvi a TV anunciar que na quarta-feira iria haver uma entrevista com José Sócrates, fiquei a pensar para mim, este tipo é maluco. Pá, das duas, ou ele tem uma capacidade argumentativa brutal para destruir aquilo que, apesar de tudo, é uma coisa gravíssima, 6 crimes,
branqueamento de capitais e falsificação de documento por um ex-primeiro-ministro, este tipo vai se meter na boca do lobo. Porque depois de uma pronúncia destas, e embora ele tenha safo da questão da corrupção, que existiu, como diz o juiz, não é? Ele bem pode vir dizer agora que não existiu e coisa nenhuma, mas de facto existiu e a opinião e a argumentação do juiz Ivo Rosa é bem clara em relação a esta matéria. Desculpe, estava só aqui a acertar a câmara. Era uma temeridade ir dar uma entrevista. Aliás, se ele queria dar uma entrevista, devia tê-la dado no dia ou no dia a seguir. Porquê? Por razão muito simples. Do ponto de vista estratégico, perdão, do ponto de vista tático, os jornalistas ainda não tinham tido acesso a todo o documento do juiz Ivo Rosa e, portanto, não teriam tido tempo para analisar aquilo como deve ser e alguma coisa ia passar ao lado. Bom, marcá-la para quarta-feira era uma estupidez. E eu ontem, como você deve ter percebido, foi uma estupidez. E foi uma estupidez porquê? Olha, porque ele utilizou a entrevista para tentar manipular a opinião pública em relação àquilo que são os aspectos mais graves da acusação do despacho de pronúncia. Não é provavelmente uma acusação. Bem, pode ser que é acusação. Despacho de pronúncia do juiz Ivo Rosa. Bem, conseguiu? Em minha opinião, não. E eu já vou explicar isso daqui a bocadinho porquê. Bem, então vamos lá. Os argumentos mal amanhados, que era um exemplo, não conseguiu explicar, e isto é gravíssimo, percebe? Não conseguiu explicar coisas como aquilo de que eu gosto, fotocópias. Aliás, vamos a factos, que é para não haver aqui a mais pequena dúvida. Eu tomei aqui nota para já, o ar de body language. José Sócrates não estava confortável. Ao contrário de outras situações, ele estava tenso, irritou-se com facilidade. E o que eu achei espantoso, para já tenho que dar os parabéns ao José Alberto Carvalho, que estava muito bem preparado, tinha analisado o processo, tinha as notas ali à frente, factos que estão no despacho de pronúncia, percebe? E não são invenções de jornalistas nem invenções de comentadores, estavam ali à frente e foi excitando. E a verdade é que o José Sócrates se irritou a partir de uma certa altura. E irritou-se porquê? Porque o José Alberto Carvalho, muito bem, vai ao processo e diz assim: olha, quero ver um mês inteiro de levantamentos. Dia 2 de setembro, 3.000 euros. Dia 10 de setembro, 10.000 euros. Dia 10 de setembro, novamente, 5.000 euros. Dia 16 de setembro, 10.000 euros. Dia 16 de setembro, outra vez, 17.000 euros. 5.000 euros no dia 18. 5.000 euros dia 23 a 27 e 10.000 euros. Bom, dia 23 a 27 de setembro. Bom, quando começa a dar estes dados, Sócrates atirou-se na cadeira. Porquê? Porque isto é a parte que não lhe convém. E a parte que ele depois tem dificuldade em explicar, primeiro começa por dizer assim, primeiro que é mentira, não é? Foi a conversa mais, a expressão mais utilizada na entrevista foi, é mentira. E depois diz, não é isso que a acusação diz. Aliás, diz que é o que a acusação diz, mas que o juiz Ivo Rosa não validou. É mentira. Isto é mentira. Você vai lá ao despacho de pronúncia e você vai ver que o juiz Ivo Rosa validou isto. Aliás, uma parte da sua acusação tem como base esta brincadeira. Primeiro ponto. Segundo, o que eu achei inacreditável, percebe? E eu acho que aqui é que José Sócrates perdeu a entrevista, porque o espectador não é estúpido. A uma certa altura, o entrevistador diz-lhe assim: então, mas como é que você explica aquelas coisas em código? Por exemplo, fotocópias, aquilo que eu gosto? E aí Sócrates perdeu outra vez a paciência. Aquilo que eu gosto? O que é que quer dizer aquilo que eu gosto? Algum mal em dizer aquilo que eu gosto? Se este fulano não tem nada a esconder, não é aquilo que eu gosto. Vamos lá. Então, espera aí. Aquilo que eu gosto é o quê? É vinho? É uma comida especial? É uma garrafa de champanhe? É miúdas? Sim, já agora também convém, estamos a falar de miúdas, é de quê? Bem, este senhor acha que pode vir com estas tretas e convencer os portugueses de que está inocente. Bom, este senhor acha que pode vir com estas tretas e desviar a atenção dos portugueses. Isto é estúpido. Isto foi errado. Isto foi uma estratégia errada do José Sócrates. Não sei se foi dos advogados que o aconselharam. Isto está errado. Porque as pessoas não são estúpidas e depois daquilo que já ouviram e viram, é muito difícil não perceber o que é que estava aqui por trás. Bem, mas onde é que eu acho que o José Sócrates se espalhou ao completo? A uma certa altura, o José Alberto Carvalho diz assim, então, mas porquê é que o senhor usou palavras como fotocópias? Desculpa lá, demos aqui às notas. E eu anotei isto.
Isto é que foi incrível, parte da história. Eu acho que foi o momento mais grave da entrevista para ele. Porque ele diz assim: não tenho memória nenhuma, mais ou menos isto, que numa conversa com o Carlos, esta familiaridade de Carlos, enfim, eu lhe tenha falado em fotocópias para lhe falar de dinheiro. Agora veja a seguir, outra vez. Não era o padrão da minha conversa com o engenheiro Carlos Santos Silva. Espera aí. Não tem memória? Então, José Sócrates andou a insultar jornalistas nos últimos anos por divulgarem coisas sobre o processo. Não ouviu as escutas do processo dele? Escarrapachadas em canais de televisão, YouTube, sites de jornais? Eu não ouvi ele falar. Camilo Lourenço, não ouvi uma expressão em aquilo que eu gosto. Não ouvi falar em fotocópias. Eu ouvi. Então ele não ouviu. Epá, desculpe. É mentira. José Sócrates está a mentir com todos os dentes que tem na boca. Ele pode dizer assim, fotocópias, é para uma brincadeira, podia ter dito isto, não. Agora dizer que não se lembra de dizer fotocópias e que não era o padrão da conversa dele, ai não, então fui eu que disse aquilo de fotocópias. É pá, vá dar uma volta ao bilhar grande. José Sócrates ontem foi apanhado na curva, percebe? O jornalista estava muito bem informado, o jornalista estava muito bem documentado, foi suficientemente agressivo sem ser ultrajante e entalou José Sócrates. Esse é que é o ponto. O resto é conversa. Bom, mas sigamos para mim, porque isto não fica por aqui. Ainda na análise de factos. Bem, segundo ponto. Ele deve ter sido instruído para dizer assim, pá, tu agora tem cuidado, porque os gajos vão dizer que o juiz te pronunciou sobre isto. Qual é a tua saída? Era porque eu estava curioso para ver, que era a parte que me tinha mais interesse na entrevista. Não é verdade, é mentira, é mentira. Epá, espera aí. É tudo mentira. O juiz até destruiu algumas coisas do Ministério Público, mas depois acusou-o em coisas graves. É mentira, é tudo mentira. Está tudo mentira. Toda a gente anda a contar mentiras em relação àquilo que o Sr. Sócrates fez. Só quem está a contar verdades é ele. Pá, caramba, francamente. E depois, repare, as questões não respondidas. O tipo aprendeu, enquanto Primeiro-Ministro e político, a fazer uma coisa muito importante. Alguém faz uma pergunta, não deixa fazer a pergunta. E depois, feita a pergunta, passa o tempo a desviar, a tirar para o lado. Está a ver, a perdiz vai aqui. E um tipo aponta a caçadeira, não é para a perdiz. É para um pássaro qualquer que vem atrás. Quer dizer, esta foi a tática dele. E acabou por não responder a nada, inclusive as importantes. Por exemplo, a história do cofre. Ai não, mas é verdade, a minha mãe tinha lá um cofre, não sei das quantas. Então, mas espera lá, explica lá, então como é que os escudos passam para euros sem passar pelo banco? Isto é inacreditável. Eu acho que ele nem pensou nesta brincadeira quando apareceu com aquela história. Ai não, mas está a duvidar de mim? A minha mãe tinha um cofre, o meu avô era rico, o meu tio-avô não sei quantos, recebeu 3 heranças, do tio-avô, do avô, do rei que parta. Desculpem a expressão, das pessoas já morreram. Deus já tenha em santa paz. Bem, isto não cola. Os advogados já deviam ter explicado a José Sócrates que isto não cola. Sobretudo quando havia aquela explicação de a minha mãe tinha lá títulos do Tesouro. E, portanto, pegava nos cupões e ia lá levantar. A sério? Quantos milhões? Já agora só um pormenor, que eu acho que aí o José Alberto se esqueceu de confrontar. Ouça lá. A sua mãe era assim tão rica e depois o senhor, nas escutas, tem pedidos de entrega de dinheiro à sua mãe? Está a ver? É aqui que as pessoas são apanhadas, como dizia a minha mãe. E a minha avó. É mais fácil apanhar um mentiroso do que um coxo. Que me perdoem os coxos. Está a ver? É nestas coisas que o indivíduo esbarrou. Bem, depois veio o ataque ao Partido Socialista. Era inevitável. Aliás, eu, como disse aqui ontem, até percebo um bocadinho a irritação dele. Porque os tipos que estavam no PS, que o defendiam ardentemente, agora de repente, de um momento para o outro, viraram-se contra ele. Pois, veio o fogo a chegar, está a ver? Sentem o rabinho quente e agora zarpam todos. Bom, é bem feita. Foi ele que se meteu com eles, não foi? Bom, e já agora, a vergonhosa forma como Ana Catarina Mendes, ontem à noite, salvo ver na SIC Notícias, tentou refutar as críticas de José Sócrates. Bom, estão todos bem uns para os outros, percebe? Andaram a colaborar todos. Aliás, este governo está cheio de gente que estava com Sócrates, que também nunca viu nada. Eu acho que está tudo, estão todos bem uns para os outros. Bem, já agora só uma referência. No Partido Socialista é dar, olha, bater palmas a Ana Gomes. Eu tenho muito respeito por ela, como eu já disse aqui várias vezes. Posso criticá-la, mas tenho respeito por ela, que ela é uma mulher corajosa. E Ana Gomes nunca perdeu o foco naquilo que é criticar José Sócrates e continua a ver-se no que ela está a dizer nos últimos dias. Já agora, ainda na entrevista, tentativa de vitimização. Foi aquilo que ele fez durante a entrevista toda. E no fim, quando o José Alberto Carvalho dá uma... Eu não teria dado, sinceramente, aquele espaço todo, vira-se
e começa com: se fui vítima de perseguição durante 7 anos. Hum, e já agora, a culpabilizar o jornalista. Mas a certa altura, vira-se, eu tenho aqui anotado, e diz: Zé Alberto, é a altura de acabarmos com isto. Zé Alberto? Mas o jornalista é a visita de casa dele. Esta excessiva familiaridade com que o José Sócrates insiste em tratar certas pessoas e cargos só o perde. Já agora, por uma razão muito simples, é que os azares durante a entrevista obnubilaram completamente a tentativa de dizer: pá, foram 7 anos de perseguição, fizeram-me isto, fizeram-me aquilo, querem-me destruir, e, não sei, e você não me deixa falar, e olha, então mas como é que é? Percebe? Ou seja, a tentar culpabilizar o jornalista. Isto não funciona, José Sócrates. Ponha isto na cabeça. Você que é animal feroz, ponha isto na cabeça e ponha na cabeça dos seus advogados. Isto não funciona. Percebe? Ou seja, a moral da história: eu acho que esta entrevista contribuiu para afundar ainda mais José Sócrates. Porque aquilo que ficou claro na sexta-feira, eu sei que ele não está culpado de nada, não houve sentença, pois, mas um despacho de pronúncia, para as pessoas perceberem, como dizia o meu antigo professor Fernando Lúcio Soares, é assim: o despacho de pronúncia é aquele momento em que o juiz acha que os factos são tão graves que consubstanciam a prática de crime e, portanto, diz que aquilo é muito provável e por isso é que vai a julgamento. Sabe o que é que isto quer dizer? Bem, depois de apagadas muitas coisas que eu acho que não deviam ter sido apagadas, inclusive a história dos prazos de prescrição, que está muito mal explicada, esta história, percebe? José Sócrates pensa que consegue manipular toda a gente. Eu acho que neste momento só consegue manipular a mãe, porque já nem os indefetíveis dele neste momento estão ao lado. E eu acho que isto é o grande ganho civilizacional de Portugal nos últimos dias, é que a malta que até há pouco tempo acreditava neste senhor já perdeu completamente a dúvida. O indivíduo praticou atos de corrupção, como diz o juiz. Estão prescritos? Ok. Eu acho que não estão, mas estão prescritos para ele? Sim, senhor, tudo bem. Agora, estes crimes, um primeiro-ministro a falar em fotocópias, aquilo que eu gosto, pedidos de dinheiro para aqui, pedidos de dinheiro para ali. Agora só uma coisa, o que eu achei hilariante foi: não, eu vida de luxo não. Eu fui para Paris estudar, numa boa escola, não sei quantos. Naquela casa. Tinha que ser naquela casa. Olha, porque é que não vai para os apartamentos como estudantes de Erasmus? Já não digo quartos, apartamentos. É preciso aquela casa. Sabe quanto é que estava a casa? 3 milhões de euros. Já agora uma coisa. Sabe quanto é que o José Sócrates gastou durante os anos que esteve em Paris? Por mês. Sabe? 25 mil euros. Você acha que um ex-primeiro-ministro pode aparecer à opinião pública a dizer que não recebeu dinheiro indevidamente, a gastar 25 mil euros por mês? Epá, desculpem lá. Ele pode ter a capacidade argumentativa que quiser. Para mim, ele afundou-se completamente ontem naquela entrevista. Não devia ter dado, e sobretudo, se tivesse dado, era com argumentos diferentes que aqueles que avançou. Portanto, José Sócrates entalou-se ainda mais ontem. Bom, ponto seguinte. Ainda na Justiça. Eu vou-lhe mesmo pedir para você ver o think tank desta semana. Porque eu começo a acreditar, eu não gosto disto, mas o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar dizem textualmente que o problema da Justiça é um problema político global. E eu começo a acreditar neles. Sabe porquê? Porque é o establishment político que define o que é a Justiça. E isto que está a acontecer, sabe quantos recursos é que José Sócrates fez para o Tribunal de Relação? 11. Sabe quantos juízes estiveram envolvidos a analisar os recursos dele? Cerca de 30. Você acha que 30 juízes estiveram enganados quando não deram provimento aos seus recursos? Acha? Está a ver o problema? E está a ver o processo penal português o que é que permite? Permite que estas coisas se eternizem e depois começa-se a falar em prescrições e depois ninguém vai dentro. Percebe? É este o problema. É por isso que eu acho que o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar começam a ter razão quando dizem que isto é um problema político. E já agora uma coisa. Eu não tenho a mais pequena dúvida, sobretudo depois de ver o processo Sócrates, que a classe política não muda as leis porque não lhe dá jeito. Porque isto é a forma de saída, é a escapatória que muita gente na classe política tem, que é para não ser condenada. Percebe? O problema é este. Já agora, esta história, como está a ser vendida, corre um outro risco. É distrair a opinião pública daquilo que interessa. Percebe? E aquilo que interessa já não é só o processo Sócrates. Isto é prova à saciedade que a justiça portuguesa está podre. Que os processos são ínvios e escusos. Isto precisa de ser mudado. Este é o esforço que nós, como cidadãos, temos que fazer a partir de agora.
Porque senão, daqui a uns tempos há um outro Sócrates, percebe? Ou há um outro Godinho, ou há um outro Vara, outra coisa qualquer. O outro Ricardo Salgado. E, entretanto, a malta vai-se safando por processo de justiça está feito para entalar isto tudo, aparecerem incidentes para aqui e para ali, e isto demorar uma série de anos, para haver julgamento, para haver pronúncia e para haver investigação. Isto não pode ser. Bom, eu amanhã vou tratar desta questão do depoimento da doutora Helena Borges, que é a diretora-geral da Autoridade Tributária, ontem no Parlamento, a propósito da EDP e do negócio EDP, e quero terminar com a frase da semana. É a altura de acabarmos com isto, Zé Alberto. Pá, alguém que explique ao engenheiro Sócrates, ou parece que ele não é engenheiro, não é? Pá, que não faça estas figuras. Primeiro, porque é excessiva familiaridade e não pode tratar. Em segundo lugar, isto é uma falta de respeito com as pessoas que estão do outro lado. É bom não esquecer isto. Ele é um descuidado a falar. É o tipo que dizia uma vez num Parlamento, para o Francisco Louçã, Manso é tua tia, pá. Lembra-se disto? Pois. Este tipo de linguagem, este tipo de tratamento não pode acontecer. Chegamos ao final da conversa de hoje. Eu quero agradecer às 500 pessoas que estavam em direto há bocadinho. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais. Já percebeu porquê? Aquilo que você ouve aqui, não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado e até logo a Mel Talks às 18 horas e a Cor do Dinheiro amanhã às 8 da manhã. Com licença.